Eu moro na mesma casa há quase 8 anos, em uma rua tranquila onde quase nada acontece. Ou pelo menos era isso que eu pensava até alguns meses atrás. Ao lado da minha casa existe um terreno baldio enorme, daqueles cheios de mato alto, entulho antigo e árvores secas que parecem ter sido esquecidas pelo tempo. Durante o dia ele parece apenas abandonado, um lugar feio que ninguém se importa em limpar. Mas à noite, tudo muda completamente. As sombras ficam mais densas, o vento passa pelo mato produzindo um som estranho, como se algo estivesse se movendo lá dentro. No começo eu ignorava, achava que eram gatos ou cachorros de rua. Só que tudo começou a ficar estranho numa madrugada em que acordei por volta das 3 horas da manhã. Eu ouvi um barulho vindo do terreno, passos lentos, como se alguém estivesse caminhando pelo mato alto. Aquilo já era estranho porque ninguém costuma entrar ali. Curioso, eu fui até a janela do meu quarto e olhei para o terreno iluminado apenas pela luz fraca de um poste. Foi então que eu vi algo que fez meu estômago gelar. No meio do terreno, havia um homem parado, completamente imóvel, olhando diretamente para minha casa. No começo eu pensei que fosse algum morador perdido, talvez alguém bêbado que entrou no terreno por engano. Mas havia algo muito errado naquela situação. O homem estava parado de um jeito estranho, rígido demais, como se fosse uma estátua. Ele não andava, não mexia os braços, não olhava para os lados. Apenas ficava ali, encarando a minha janela. Eu fiquei observando por alguns segundos tentando entender o que estava acontecendo, mas quanto mais eu olhava, mais desconfortável eu me sentia. A luz do poste iluminava apenas parte do corpo dele, então eu não conseguia ver bem o rosto, apenas uma silhueta escura com a cabeça levemente inclinada. Depois de alguns minutos eu me afastei da janela e voltei para a cama, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo não era nada demais. Talvez fosse alguém esperando outra pessoa, ou alguém mexendo em algo no terreno. Mas naquela mesma madrugada eu acordei de novo, com a sensação estranha de estar sendo observado. Meu coração começou a bater mais forte e, contra a minha vontade, eu fui novamente até a janela. Quando olhei para fora, o homem ainda estava lá, no mesmo lugar, na mesma posição, ainda olhando para a minha casa. Na manhã seguinte eu fui verificar o terreno. A curiosidade não me deixava em paz. Caminhei até o portão lateral da minha casa e olhei para dentro do terreno baldio. O mato estava alto como sempre, mas não havia ninguém ali. Nenhum sinal de que alguém tivesse passado por lá durante a madrugada. Nenhuma pegada, nenhuma marca no chão, nada. Aquilo me deixou confuso, mas ao mesmo tempo aliviado. Talvez eu tivesse exagerado na minha cabeça por causa do sono. Durante o dia tudo parecia normal novamente. O sol iluminava o terreno e o lugar parecia apenas um espaço abandonado qualquer. Só que naquela noite, exatamente às 3 da manhã, eu acordei de novo. Desta vez não foi por causa de um barulho. Foi porque eu tive aquela mesma sensação horrível de estar sendo observado. Eu fiquei alguns segundos parado na cama, tentando ignorar aquilo. Mas a curiosidade venceu mais uma vez. Caminhei devagar até a janela e olhei para fora. O terreno estava silencioso, mas o homem estava lá de novo. Só que dessa vez, ele não estava no mesmo lugar de antes. Ele estava alguns metros mais perto da minha casa. Naquela hora eu senti um frio percorrer minha espinha inteira. Não era apenas a presença daquele homem que me assustava. Era a maneira como ele parecia estar se aproximando noite após noite. Eu tinha certeza absoluta de que ele estava mais perto da cerca da minha casa. E mais uma vez ele estava completamente imóvel, olhando na minha direção. Eu tentei observar melhor o rosto dele, mas algo estranho acontecia sempre que eu focava os olhos. Era como se a escuridão cobrisse o rosto dele, impedindo que eu visse qualquer detalhe. Aquilo começou a acontecer todas as noites. Sempre no mesmo horário. 3 da manhã. Eu acordava, ia até a janela, e lá estava ele. Cada noite mais perto da minha casa. No 5º dia ele já estava praticamente na beira da cerca que separava o terreno do meu quintal. Eu comecei a ficar com medo de dormir. Passei a deixar as luzes acesas,
Tranquei todas as portas e até coloquei uma cadeira segurando a maçaneta da porta dos fundos. Eu não sabia quem era aquele homem, nem o que ele queria, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não era normal. Na sexta noite aconteceu algo ainda pior. Eu acordei novamente às 3 da manhã, mas quando fui até a janela, o terreno estava vazio. Não havia ninguém lá. Aquilo deveria ter me deixado aliviado, mas na verdade me deixou muito mais assustado. Porque se ele não estava no terreno, então para onde ele tinha ido? Eu fiquei olhando para o mato escuro tentando encontrar qualquer movimento, qualquer sinal de que ele estivesse escondido ali. O vento fazia o mato balançar lentamente, produzindo um som seco e estranho. Foi então que eu ouvi algo que fez meu sangue gelar. Um barulho vindo do meu quintal. Um passo. Depois outro. Eu me afastei da janela lentamente, tentando controlar a respiração. Minha mente tentava encontrar alguma explicação lógica, mas nenhuma fazia sentido. O terreno estava vazio, e alguém estava no meu quintal. Foi nesse momento que eu ouvi um som seco vindo da porta dos fundos da casa. Toque, toque, toque. As batidas continuaram, lentas e pesadas, como se quem estivesse do outro lado soubesse exatamente que eu estava ali dentro. Meu corpo inteiro travou. Eu não tive coragem de me aproximar da porta, nem de olhar pela janela da cozinha. As batidas continuaram por alguns segundos, e então pararam completamente. O silêncio que veio depois foi ainda pior. Eu fiquei parado por quase 10 minutos sem me mover. Quando finalmente criei coragem, fui até a janela da cozinha e olhei para o quintal. Não havia ninguém lá. Nenhum movimento, nenhum barulho. No dia seguinte eu fui até a porta dos fundos para verificar se havia alguma marca. E foi então que eu vi algo que nunca vou esquecer. No chão de terra do quintal, havia pegadas vindo da direção do terreno baldio. Pegadas profundas, como se alguém tivesse caminhado lentamente até a porta. Mas o mais assustador era o detalhe final. As pegadas terminavam exatamente diante da porta, e não havia nenhuma pegada voltando. Até hoje eu ainda moro na mesma casa. Mas desde aquela noite eu nunca mais tive coragem de olhar para o terreno baldio depois das 3 da manhã. Eu moro em uma casa simples no final de uma rua quase esquecida pela cidade. Não há muito movimento por aqui, e a maioria das casas pertence a pessoas idosas que vivem em silêncio. Logo atrás da minha casa existe um terreno baldio enorme, daqueles que parecem ter sido abandonados por décadas. O mato é alto, há restos de brinquedos quebrados, pedaços de ferro enferrujado e uma estrutura antiga que um dia pareceu ser um pequeno parquinho infantil. Durante o dia ninguém presta muita atenção naquele lugar, mas à noite ele ganha uma aparência completamente diferente. As sombras ficam mais densas e o vento atravessa os galhos produzindo sons que lembram sussurros. Eu nunca gostei muito de olhar para aquele terreno depois que o sol se põe, mas tudo começou a ficar realmente estranho em uma madrugada de sábado. Eu acordei por volta das 2:30 da manhã com um som que não combinava com o silêncio do bairro. Era uma risada infantil. No começo eu pensei que estivesse sonhando, mas logo depois ouvi outra, e mais outra. Pareciam várias crianças brincando juntas no terreno baldio. Aquilo não fazia sentido nenhum. Não existem casas com crianças perto da minha rua, e mesmo que existissem, nenhum pai deixaria filhos brincando em um terreno abandonado no meio da madrugada. Mesmo assim, a curiosidade falou mais alto. Eu levantei da cama e caminhei devagar até a janela que dá para o fundo da casa. O terreno estava iluminado apenas pela luz fraca de um poste da rua, mas dava para ver o suficiente para distinguir algumas formas no meio do mato. Foi então que eu vi algo que me deixou completamente confuso. Havia várias silhuetas pequenas correndo pelo terreno. Pareciam crianças brincando de pega-pega entre os restos enferrujados do antigo parquinho. Algumas corriam, outras pulavam, e uma delas parecia estar sentada em um balanço que eu jurava estar quebrado há anos. O mais estranho era que nenhuma delas fazia barulho ao correr pelo mato alto. As risadas continuavam, mas os passos eram silenciosos. Eu fiquei observando aquilo por alguns minutos, tentando entender o que estava acontecendo, até perceber um detalhe perturbador. Nenhuma daquelas crianças tinha o rosto visível. No começo pensei que fosse apenas por causa da iluminação fraca.
A luz do poste não alcançava direito o centro do terreno, e talvez por isso os rostos delas estivessem cobertos pela sombra. Mas quanto mais eu olhava, mais estranho parecia. As cabeças delas se moviam, os corpos corriam, mas sempre que alguma virava na direção da luz, o rosto parecia simplesmente desaparecer na escuridão. Era como se existisse um vazio onde deveria haver um rosto. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu estava prestes a fechar a cortina quando uma das crianças parou de correr. Ela ficou completamente imóvel no meio do terreno. Lentamente, virou o corpo na direção da minha casa. Eu senti um aperto no peito quando percebi que ela estava olhando diretamente para minha janela. As outras crianças continuaram correndo, mas aquela permaneceu parada, encarando a casa em silêncio. Depois de alguns segundos, outra criança também parou. E mais outra. Em menos de um minuto, todas estavam paradas olhando na direção da minha casa. Eu me afastei da janela imediatamente. A sensação de estar sendo observado era tão forte que parecia impossível continuar olhando para fora. Meu coração estava acelerado e minhas mãos começaram a suar. Fiquei alguns minutos parado no quarto tentando decidir se aquilo era real ou apenas algum tipo de sonho estranho. As risadas lá fora continuaram por um tempo, e depois desapareceram completamente. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi perguntar para a vizinha mais antiga da rua se ela sabia alguma coisa sobre aquele terreno. Ela ficou em silêncio por alguns segundos quando mencionei o lugar. Depois suspirou e disse algo que me deixou ainda mais inquieto. Muitos anos atrás, antes do terreno ficar abandonado, ali existia um pequeno parquinho onde as crianças da rua costumavam brincar. Era um lugar simples, com balanços e um escorregador de ferro. Mas uma noite aconteceu uma tragédia. Um incêndio começou em uma das casas próximas e se espalhou rapidamente para o parquinho. Algumas crianças estavam brincando ali naquela hora, e não conseguiram escapar. Depois que eu vi aquela história, tentei convencer a mim mesmo de que aquilo não tinha relação com o que eu vi. Talvez fossem adolescentes invadindo o terreno. Talvez alguém tivesse inventado aquela história antiga para assustar moradores novos. Passei o resto do dia tentando esquecer aquilo. Mas naquela mesma noite, as risadas voltaram. Exatamente no mesmo horário. Dessa vez eu demorei mais para ir até a janela. Algo dentro de mim dizia que eu não deveria olhar. Mesmo assim, a curiosidade acabou vencendo novamente. Quando afastei a cortina, senti meu corpo inteiro gelar. As crianças estavam lá de novo, correndo, brincando e girando no meio do mato como se aquele lugar ainda fosse um parquinho. Só que havia algo diferente naquela noite. Muito lentamente, uma das crianças começou a caminhar em direção à cerca que separa o terreno da minha casa. O resto continuou brincando, mas aquela vinha andando devagar, como se soubesse exatamente onde eu estava. Eu fiquei parado olhando enquanto ela se aproximava cada vez mais da cerca enferrujada. A luz do poste finalmente iluminou melhor o corpo pequeno dela, e foi então que percebi algo que nunca vou esquecer. O rosto não estava apenas escondido pela sombra. Não havia rosto nenhum. Era apenas uma superfície escura e lisa onde deveriam estar os olhos e a boca. A criança parou bem perto da cerca e inclinou levemente a cabeça para o lado, como se estivesse me observando. Atrás dela, as outras crianças começaram a parar de brincar uma por uma. Em poucos segundos todas estavam olhando na direção da minha casa novamente. Eu fechei a cortina na mesma hora e nunca mais tive coragem de olhar para aquele terreno durante a madrugada. Mas às vezes, nas noites mais silenciosas, eu ainda ouço as risadas de crianças vindo lá de trás. E o pior de tudo é perceber que, de vez em quando, uma dessas risadas parece estar muito mais perto da minha casa do que deveria. Eu moro em uma casa simples que fica no final de uma rua pouco movimentada. Não é um lugar perigoso, mas também não é muito iluminado durante a noite. Logo ao lado da minha casa existe um terreno baldio enorme, cheio de mato alto e árvores secas. Durante o dia ele parece apenas abandonado, um espaço esquecido pela cidade. Mas durante a madrugada o lugar fica completamente diferente. O vento passa pelo mato produzindo sons estranhos, e às vezes dá a impressão de que algo está se movendo ali dentro. Eu sempre ignorei isso, achando que eram apenas animais de rua.
Até que uma noite comecei a ouvir algo muito diferente. Era um som repetitivo, como se alguém estivesse cavando a terra. No começo eu pensei que fosse algum vizinho fazendo obra ou alguém enterrando lixo no terreno. Mas havia um detalhe estranho. O barulho sempre começava exatamente às 3 da manhã. Era um som seco, arranhando o chão, como mãos raspando terra. Aquilo continuou por quase 15 minutos naquela madrugada, até desaparecer completamente. Na manhã seguinte a curiosidade falou mais alto. Eu fui até o portão lateral da minha casa e olhei para dentro do terreno. O mato estava alto como sempre, mas havia algo que não estava ali antes. Bem no centro do terreno havia um buraco grande na terra, como se alguém tivesse cavado durante a noite. Aquilo era estranho, mas o que realmente me incomodou foi a forma do buraco. Ele não parecia ter sido feito com uma pá ou alguma ferramenta. As bordas eram irregulares, rasgadas, como se alguém tivesse cavado usando apenas as mãos. Eu fiquei olhando aquilo por alguns segundos, tentando entender quem faria algo assim. Talvez algum morador de rua estivesse se escondendo ali, pensei. Depois disso voltei para casa e tentei esquecer o assunto. Mas naquela noite, o barulho voltou. Exatamente às 3 da manhã. O mesmo som de terra sendo arranhada. Mais lento dessa vez, mas muito mais próximo da cerca que separa o terreno da minha casa. Eu fiquei deitado na cama tentando ignorar o som, mas era impossível. Cada arranhão parecia ecoar dentro do quarto. Minha mente começou a imaginar alguém do outro lado da cerca, cavando lentamente no escuro. Depois de alguns minutos eu criei coragem e fui até a janela. O terreno estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca de um poste da rua. No começo eu não vi nada se movendo, apenas o mato balançando com o vento. Mas então percebi algo que fez meu corpo inteiro ficar gelado. O buraco que estava no centro do terreno não estava mais lá. Em vez disso, havia outro buraco muito mais perto da minha casa. Como se algo estivesse cavando e se aproximando um pouco mais a cada noite. O barulho continuava, vindo de dentro daquele novo buraco. Arranhões lentos na terra, como unhas raspando o chão. Eu fiquei olhando por alguns segundos tentando enxergar alguma coisa lá dentro, até que o barulho parou de repente. O silêncio que veio depois foi pior do que o som. Eu continuei olhando para o buraco, esperando ver alguém sair de lá. Mas nada aconteceu por alguns minutos. Quando já estava prestes a fechar a cortina, algo se moveu dentro da terra. Primeiro apareceu uma mão extremamente pálida, cheia de terra grudada. Os dedos eram longos e finos, como se pertencessem a alguém muito magro. A mão segurou a borda do buraco e começou a puxar lentamente algo para fora. Eu senti meu coração disparar no peito enquanto observava aquela coisa se erguer da terra. Uma cabeça apareceu logo depois, coberta de sujeira. O rosto era estranho, magro demais, com olhos fundos que refletiam a luz do poste de um jeito assustador. Aquilo não parecia uma pessoa normal. Parecia algo que não deveria estar ali. A criatura saiu do buraco devagar, como se estivesse se acostumando a ficar de pé novamente. Eu fiquei completamente paralisado olhando pela janela. A criatura tinha o corpo extremamente magro e se movia de maneira lenta e rígida. Ela ficou parada por alguns segundos ao lado do buraco, olhando em volta como se estivesse se orientando. Depois virou lentamente a cabeça na direção da minha casa. Foi nesse momento que percebi que os olhos dela estavam fixos na minha janela. Meu coração começou a bater tão forte que parecia impossível que ela não pudesse ouvir. A criatura inclinou a cabeça de um jeito estranho, como se estivesse tentando me enxergar melhor através da escuridão. Depois começou a caminhar lentamente pelo terreno. Cada passo parecia pesado, como se ela não estivesse acostumada a andar sobre a terra. Ela caminhou alguns metros, e então parou novamente, olhando diretamente para minha casa. Eu fechei a cortina imediatamente e me afastei da janela. Não tive coragem de olhar novamente naquela noite. Passei horas acordado, tentando ouvir qualquer som vindo do lado de fora. Mas tudo ficou completamente silencioso. Na manhã seguinte, quando o sol já estava alto, eu fui até o portão para olhar o terreno mais uma vez. O buraco ainda estava lá, mas havia algo diferente.
Pegadas saíam dele em direção à cerca que separa o terreno do meu quintal. Pegadas profundas, como se algo muito pesado tivesse caminhado durante a noite. Eu segui as marcas com o olhar, até perceber algo que me deixou sem ar. As pegadas paravam exatamente na cerca da minha casa. E do outro lado da cerca, no chão do meu quintal, havia novas pegadas continuando o caminho. Desde aquele dia eu não durmo mais com a janela aberta, porque algumas madrugadas eu ainda ouço aquele som, arranhando a terra, como se algo estivesse cavando novamente. Só que agora, o barulho vem do meu próprio quintal. Eu moro em uma rua tranquila, daquelas onde quase nada acontece durante o dia e o silêncio domina completamente durante a noite. Minha casa fica em frente a um terreno baldio enorme que existe ali há muitos anos. O lugar é cheio de mato alto, árvores tortas e restos de construções antigas que nunca foram terminadas. Durante o dia parece apenas um espaço abandonado, mas à noite ele ganha uma aparência completamente diferente. A escuridão cobre quase tudo, e a neblina que costuma aparecer de madrugada deixa o lugar ainda mais estranho. Eu sempre ignorei aquele terreno, até começar a notar algo que parecia pequeno no começo, mas que acabou se tornando impossível de ignorar. Algumas noites, quando eu ficava acordado até tarde vendo televisão, eu via pessoas entrando naquele terreno. Não era algo frequente, mas acontecia de vez em quando. Pessoas caminhavam pela rua, paravam diante da abertura no mato e simplesmente entravam ali. O estranho é que eu nunca via ninguém sair. No começo eu achei que fosse apenas coincidência. Talvez aquelas pessoas estivessem atravessando o terreno para chegar a outra rua. O problema é que atrás daquele terreno não existe saída nenhuma. Apenas um muro antigo e uma área de mata fechada que se estende por vários metros. Mesmo assim, durante algumas semanas eu continuei vendo a mesma coisa acontecer. Pessoas apareciam durante a noite, caminhavam até o terreno e desapareciam entre o mato alto. E nunca mais eram vistas saindo dali. Aquilo começou a me deixar inquieto. Uma noite eu decidi observar com mais atenção. Apaguei as luzes da sala e fiquei sentado perto da janela que dava para a rua. Já passava da meia-noite quando um homem apareceu caminhando pela calçada. Ele parecia estar olhando para o celular enquanto andava. Quando chegou perto do terreno, ele parou por alguns segundos, como se estivesse observando alguma coisa lá dentro. Depois simplesmente entrou no meio do mato. Eu esperei alguns minutos, esperando vê-lo sair pelo outro lado. Mas isso nunca aconteceu. Na noite seguinte eu fiz a mesma coisa. Fiquei observando o terreno em silêncio, esperando ver se aquilo aconteceria novamente. Demorou um pouco mais dessa vez, mas por volta das 2 da manhã uma mulher apareceu caminhando pela rua. Ela parecia nervosa, olhando para trás de vez em quando. Quando chegou perto do terreno, ela também parou. Ficou alguns segundos olhando para dentro do mato, como se estivesse ouvindo alguma coisa. Então deu alguns passos para frente e desapareceu entre as plantas altas. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu fiquei olhando para a entrada do terreno esperando ver a mulher voltar, mas nada aconteceu. O silêncio da madrugada tomou conta da rua novamente. Foi então que algo aconteceu dentro do terreno. O mato começou a se mexer lentamente, como se algo estivesse se movendo debaixo da terra. No começo o movimento era quase imperceptível. Pequenas partes do chão pareciam afundar e subir novamente, como se houvesse algo rastejando por baixo da superfície. Eu senti um frio enorme percorrer minhas costas enquanto observava aquilo. De repente o movimento parou. O terreno ficou completamente imóvel por alguns segundos. Foi então que algo impossível aconteceu. Uma mão surgiu da terra. Não foi uma mão saindo de um buraco. Ela simplesmente apareceu atravessando o chão, como se a terra fosse líquida. Logo depois outra mão apareceu ao lado. Em seguida, várias outras começaram a surgir. Mãos pálidas, sujas de terra, se estendendo para fora do chão em diferentes pontos do terreno. Meu corpo inteiro travou enquanto eu observava aquilo acontecer. As mãos começaram a se mover lentamente, como se estivessem procurando alguma coisa na superfície. Meu coração disparou quando percebi que as mãos estavam se movendo na direção exata de onde a mulher tinha entrado no terreno minutos antes.
De repente o mato se agitou violentamente por alguns segundos, como se alguém estivesse tentando fugir ou lutar contra alguma coisa. Eu ouvi um grito abafado vindo de dentro do terreno. Foi rápido, mas foi suficiente para me fazer gelar completamente. Logo depois o movimento cessou. As mãos desapareceram lentamente de volta para dentro da terra, uma por uma, como se nunca tivessem estado ali. O terreno voltou ao silêncio absoluto. Eu fiquei olhando para aquele lugar por vários minutos, incapaz de acreditar no que tinha acabado de ver. Parte de mim queria correr até lá para verificar. Mas outra parte sabia que eu jamais deveria me aproximar daquele lugar. Na manhã seguinte, quando o sol já estava alto, eu fui até a frente do terreno para olhar melhor. O mato estava quieto, e o chão parecia completamente normal. Não havia buracos, não havia marcas de luta, não havia nada que indicasse que algo estranho tinha acontecido ali durante a noite. Era como se tudo tivesse sido apenas um pesadelo. Mas quando eu estava prestes a ir embora, notei algo no meio do mato. Um celular quebrado estava jogado no chão, parcialmente coberto pela terra. Eu o reconheci na mesma hora. Era o celular do homem que tinha entrado no terreno na noite anterior. Eu nunca contei isso para ninguém da rua. Mas às vezes, quando fico acordado até tarde, ainda vejo pessoas caminhando pela calçada. Algumas delas param diante do terreno, ficam olhando para dentro da escuridão, e então entram no mato. E toda vez que isso acontece, eu já sei exatamente o que vai acontecer depois. Moro em uma casa antiga no final de uma rua quase esquecida da cidade. Não é um bairro perigoso, mas é muito silencioso, principalmente durante a madrugada. Logo ao lado da minha casa existe um terreno baldio enorme, cheio de mato alto e árvores tortas que parecem mortas há anos. Durante o dia o lugar parece apenas abandonado, mas à noite ele se transforma completamente. A escuridão cobre quase tudo, e a única luz que chega ali vem de um poste fraco na esquina da rua. Eu nunca gostei muito daquele terreno, mas sempre ignorei isso, até o dia em que meu cachorro começou a agir de forma estranha. Ele se chama Thor, e normalmente é um animal tranquilo. Mas todas as noites, sempre no mesmo horário, ele corria até o fundo do quintal e começava a latir desesperadamente na direção do terreno baldio. No começo eu achei que ele estivesse vendo gatos ou algum animal escondido no mato. Só que o jeito que ele latia era diferente. Não parecia um latido comum, parecia medo. A primeira vez que aquilo aconteceu eu fui até o quintal para ver o que estava incomodando o Thor. Ele estava parado diante da cerca que separa meu quintal do terreno, rosnando e olhando fixamente para o mato alto. Eu tentei olhar também, mas não consegui ver nada de diferente. Apenas o vento balançando as plantas secas. Depois de alguns minutos o Thor parou de latir e voltou para dentro de casa, ainda inquieto. Pensei que fosse apenas um episódio isolado, mas na noite seguinte aconteceu de novo. Exatamente no mesmo horário. O Thor correu para o quintal e começou a latir na mesma direção. Desta vez o latido dele estava ainda mais desesperado, quase como se estivesse tentando me avisar de algo. Eu fui até a cerca e tentei enxergar melhor o terreno. Foi então que percebi algo estranho no meio do mato. Havia uma parte do terreno onde o mato parecia estar se movendo, mesmo sem vento. No começo pensei que fosse algum animal grande andando por ali. Talvez um cachorro de rua ou até um gambá. Mas o movimento era diferente. O mato se mexia lentamente, como se algo estivesse caminhando muito devagar por baixo dele. Eu fiquei observando aquilo por alguns segundos, tentando distinguir alguma forma no escuro. Foi então que o movimento parou completamente. O silêncio tomou conta do terreno. O Thor também parou de latir, mas continuou rosnando baixo, com o corpo rígido. De repente, algo apareceu entre o mato. Primeiro eu vi apenas uma silhueta muito magra se levantando lentamente. Depois percebi que era uma pessoa. Ou pelo menos algo que parecia uma pessoa. A figura estava extremamente curvada, com os braços pendendo de forma estranha ao lado do corpo. Ela ficou parada por alguns segundos no meio do terreno, e então levantou a cabeça lentamente. Eu senti um arrepio imediato quando percebi que a figura estava olhando diretamente para o meu quintal. A luz fraca do poste iluminava apenas parte do corpo dela,
mas era suficiente para notar que havia algo errado. O corpo parecia magro demais, quase deformado, e os movimentos eram lentos e rígidos. O Thor começou a latir novamente, mas desta vez ele deu alguns passos para trás, como se tivesse medo de se aproximar da cerca. A figura permaneceu parada por alguns segundos, e então começou a caminhar lentamente pelo terreno. Cada passo parecia arrastar pelo chão, produzindo um som seco que ecoava na madrugada silenciosa. O mais assustador era que ela nunca tirava os olhos da minha casa. Eu fiquei completamente paralisado olhando aquilo acontecer, sem saber se deveria correr para dentro ou continuar observando. A figura caminhou alguns metros pelo terreno e então parou novamente, agora muito mais perto da cerca. Eu podia ver melhor o rosto dela, ou pelo menos o que deveria ser um rosto. A pele parecia extremamente pálida, quase da cor da terra seca. Os olhos estavam fundos e escuros, refletindo a luz de um jeito estranho. Mas o que mais me assustou foi o sorriso. Um sorriso largo demais, completamente fora do lugar, que não combinava com a expressão vazia do rosto. A criatura inclinou levemente a cabeça para o lado enquanto continuava olhando para mim. O Thor começou a latir ainda mais alto, mas sem se aproximar. Então, muito devagar, a figura levantou um dos braços e apontou diretamente para minha casa. Naquele momento eu senti um pânico tão forte que finalmente consegui me mover. Peguei o Thor e corri para dentro de casa, trancando a porta do quintal atrás de mim. Passei o resto da noite acordado, tentando ouvir qualquer som vindo do lado de fora. Mas tudo ficou completamente silencioso depois disso. Na manhã seguinte eu fui até o quintal para verificar se havia alguma marca perto da cerca. O terreno estava quieto como sempre, mas havia algo que não estava ali antes. Na terra do meu quintal, bem perto da cerca, havia pegadas profundas apontando para a porta dos fundos da minha casa. E o detalhe mais perturbador de todos era que aquelas pegadas não vinham do terreno, elas vinham da direção da minha porta, como se algo tivesse estado no meu quintal, e depois voltado lentamente para o terreno baldio antes do amanhecer. Eu moro em uma casa simples no fim de uma rua pouco movimentada, e logo atrás do meu quintal existe um terreno baldio enorme que sempre esteve ali desde que me mudei. Durante o dia ele parece apenas um lugar abandonado, cheio de mato alto, entulho velho e árvores secas. Mas durante a madrugada aquele terreno parece se transformar em algo completamente diferente. O silêncio fica pesado, o vento faz o mato se mover de um jeito estranho e às vezes, dá a sensação de que algo está observando a casa. Eu sempre ignorei essa impressão, até começar a ouvir um som muito específico vindo de lá. Todas as noites, por volta das 2 ou 3 da manhã, eu ouvia um choro. No começo pensei que fosse algum gato brigando ou algum animal ferido. Mas depois de alguns dias percebi que não era um som de animal, era o choro de uma mulher. Um choro baixo, sofrido, como se alguém estivesse sentado no meio do terreno chorando sozinho na escuridão. Liguei a televisão, qualquer coisa para não ouvir aquele som. Mas o choro continuava aparecendo todas as madrugadas, sempre no mesmo horário. Depois de quase uma semana ouvindo aquilo, a curiosidade começou a vencer o medo. Uma madrugada eu levantei da cama e fui até a janela do fundo da casa para tentar ver o que estava acontecendo. O terreno estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca de um poste distante. No começo não vi nada. Apenas o mato balançando lentamente com o vento. Mas o choro estava lá, vindo do meio do terreno. Eu tentei focar os olhos no ponto de onde parecia vir o som. Foi então que percebi uma forma sentada no chão. Era uma mulher, sentada de costas para minha casa, com os ombros tremendo enquanto chorava. Aquilo me deixou completamente confuso. Quem estaria sentado sozinho em um terreno abandonado no meio da madrugada? Eu fiquei observando por alguns minutos, tentando entender o que estava acontecendo. A mulher continuava chorando sem parar, com a cabeça baixada e os cabelos longos cobrindo quase todo o rosto. Ela parecia estar usando um vestido claro, que balançava levemente com o vento. Eu pensei em sair para ver se ela precisava de ajuda, mas algo dentro de mim dizia para não fazer isso. Havia algo estranho naquela situação que eu não conseguia explicar. Depois de alguns minutos, o choro começou a diminuir. Lentamente, a mulher parou de soluçar.
O terreno ficou completamente silencioso por alguns segundos. Então ela começou a se mover. Muito devagar, ela levantou a cabeça, como se tivesse percebido que estava sendo observada. Eu senti um arrepio imediato quando vi o rosto dela virar lentamente na direção da minha casa. A luz fraca do poste iluminou parte da face dela, e foi então que percebi que algo estava errado. O rosto parecia pálido demais, quase sem cor nenhuma. Os olhos estavam completamente escuros, como se não houvesse luz dentro deles. Ela ficou olhando diretamente para minha janela por vários segundos, completamente imóvel. Eu congelei no lugar. Meu corpo simplesmente se recusava a se mover. Então algo ainda mais estranho aconteceu. A mulher se levantou lentamente do chão, mas não parecia estar se levantando de forma normal. O corpo dela se ergueu de um jeito rígido, como se estivesse sendo puxado por fios invisíveis. Quando finalmente ficou de pé, ela continuou olhando diretamente para mim. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia sair do peito. A mulher deu um passo para frente, depois outro, caminhando lentamente pelo terreno. O mais assustador era que ela não parecia pisar direito no chão. O corpo se movia de forma estranha, quase como se estivesse deslizando entre o mato. Cada passo a trazia mais perto da cerca que separava o terreno do meu quintal. Eu queria me afastar da janela, mas não conseguia. Algo naquele olhar parecia me prender ali. Quando ela chegou perto da cerca, finalmente consegui ver o rosto dela com mais clareza. Foi então que percebi algo que me fez gelar completamente. O rosto estava molhado de lágrimas, mas o sorriso era enorme. Um sorriso largo demais, completamente fora de lugar para alguém que estava chorando momentos antes. Foi naquele momento que finalmente consegui reagir. Fechei a cortina com força e me afastei da janela, com o coração disparado. Passei o resto da noite acordado, esperando ouvir qualquer som vindo do lado de fora. Mas depois disso o terreno ficou completamente silencioso. Na manhã seguinte, quando o sol já estava alto, eu fui até o fundo do quintal para verificar se havia alguma marca perto da cerca. O terreno parecia normal, exceto por um detalhe que fez meu estômago gelar. Na terra do meu quintal havia marcas de pés molhados, como se alguém tivesse caminhado ali durante a madrugada. As pegadas vinham da direção da cerca, atravessavam todo o quintal e paravam exatamente diante da janela do meu quarto. Desde aquela noite eu nunca mais ouvi o choro vindo do terreno. Mas às vezes, quando acordo de madrugada, tenho a estranha sensação de que alguém está parado do lado de fora da janela, observando em silêncio. Carlos trabalhava como vigia noturno em um cemitério antigo há quase 3 anos. Durante esse tempo, ele já tinha ouvido histórias estranhas de outros funcionários, passos entre os túmulos, vozes na madrugada e sombras que pareciam se mover sozinhas. Mas Carlos sempre foi cético. Para ele, tudo não passava de imaginação alimentada pelo silêncio e pela escuridão do lugar. Porém, em uma noite de inverno, durante uma ronda por volta das 2 da manhã, algo diferente aconteceu. A neblina estava tão espessa que mal dava para ver alguns metros à frente. Enquanto caminhava entre as lápides, ele percebeu que uma luz fraca piscava no fundo do cemitério, perto de um setor antigo onde quase ninguém era enterrado há décadas. Aquilo era estranho, porque naquele horário não deveria haver ninguém ali. Curioso e ao mesmo tempo desconfiado, Carlos decidiu investigar. Conforme se aproximava, a luz parecia desaparecer e reaparecer entre os túmulos, como se alguém estivesse andando com uma lanterna muito antiga. O silêncio era tão profundo que o som de seus próprios passos ecoava pelo terreno. De repente, ele ouviu um barulho seco, como se alguém tivesse pisado em galhos logo atrás dele. Carlos parou imediatamente e virou a lanterna para trás. Nada. Apenas as fileiras de lápides cobertas de musgo e a neblina dançando no ar frio. Ele respirou fundo e continuou andando, mas agora tinha certeza de que algo estava errado. A luz que ele havia visto antes agora parecia estar ainda mais distante, como se estivesse tentando levá-lo para algum lugar. Ao chegar na área mais antiga do cemitério, Carlos percebeu que algo realmente não estava certo. Várias lápides estavam ligeiramente deslocadas, como se alguém tivesse mexido nelas recentemente. O estranho era que não havia sinais de visitantes ou vandalismo.
Foi então que ele ouviu um som baixo vindo do chão, como batidas abafadas. Carlos apontou a lanterna para um túmulo próximo e sentiu o coração disparar. A terra parecia estar se movendo lentamente, como se algo estivesse pressionando por baixo. O vigia deu um passo para trás, tentando encontrar uma explicação lógica, mas naquele instante uma voz sussurrou bem perto de seu ouvido. Não era um vento, não era eco, era claramente uma voz chamando seu nome. O medo começou a dominar Carlos, mas antes que ele pudesse correr, um som metálico ecoou no portão principal do cemitério, como se alguém tivesse entrado. Ele correu até lá pensando que poderia ser um intruso, mas quando chegou não havia ninguém. O portão estava fechado exatamente como antes. Ao virar-se para voltar à ronda, percebeu algo que fez seu corpo gelar completamente. Pegadas molhadas surgiam no chão, uma após a outra, bem na sua frente, como se alguém invisível estivesse caminhando pelo cemitério. As pegadas seguiam diretamente para o setor antigo, o mesmo lugar onde ele tinha ouvido as batidas vindas do túmulo. Carlos seguiu as pegadas com a lanterna tremendo em suas mãos. Elas pararam diante de um mausoléu enorme, coberto por rachaduras e plantas que cresciam entre as pedras. A porta de ferro começou a se mover lentamente sozinha, abrindo com um rangido profundo. Lá dentro, o ar era ainda mais frio. No fundo do corredor, ele viu uma silhueta parada, imóvel, olhando em sua direção. Carlos tentou falar, perguntar quem estava ali, mas sua voz simplesmente não saía. A figura começou a se mover lentamente, e conforme se aproximava, ele percebeu algo impossível. Não havia rosto, apenas uma escuridão profunda onde deveriam estar os olhos. Desesperado, Carlos correu para fora do mausoléu e atravessou o cemitério o mais rápido que conseguiu. Quando finalmente chegou à guarita, trancou a porta e ficou esperando o amanhecer. Na manhã seguinte, contou o que tinha acontecido para o supervisor, mas os funcionários mais antigos não pareceram surpresos. Um deles apenas disse que aquilo acontece às vezes, principalmente perto das 3 da manhã, quando algumas presenças parecem refazer o caminho que faziam quando estavam vivas. Carlos continuou trabalhando ali por mais algumas semanas, mas nunca mais fez a ronda naquele setor, porque até hoje, quando o relógio se aproxima das 3 da manhã, ele ainda consegue ver uma luz fraca caminhando lentamente entre os túmulos. Quando me mudei para aquela casa, uma das primeiras coisas que notei foi o terreno baldio enorme ao lado da propriedade. Era um espaço grande, coberto por mato alto e árvores tortas que pareciam não receber cuidado há décadas. Os vizinhos diziam que ninguém era dono daquele lugar, que ele simplesmente existia ali há muitos anos. Durante o dia o terreno parecia apenas abandonado, mas durante a noite ele se tornava um lugar estranho. A escuridão cobria quase tudo e a única iluminação vinha de um poste antigo na esquina da rua. Nos primeiros meses eu ignorei completamente aquele lugar, até uma madrugada em que acordei com um som estranho vindo do lado de fora. Era um som baixo, quase como um sussurro. No começo pensei que fosse o vento passando pelo mato alto, mas depois percebi algo que me deixou inquieto. O som parecia uma voz fraca, repetindo algo que eu não conseguia entender. Curioso, eu levantei da cama e fui até a janela do meu quarto para tentar escutar melhor. O terreno estava escuro como sempre, mas o som continuava vindo de lá. Eu me concentrei tentando entender o que aquela voz estava dizendo. Por alguns segundos parecia apenas um murmúrio incompreensível. Mas então comecei a perceber algo que fez meu estômago gelar. A voz estava repetindo palavras, e essas palavras pareciam muito familiares. Demorei alguns segundos para perceber o motivo. Aquela voz estava imitando minha própria voz. Era como ouvir uma gravação minha sendo repetida no meio do terreno. A voz sussurrava frases que eu costumava dizer dentro de casa. Meu nome, pequenas palavras que eu falava no telefone, até algumas expressões que eu dizia quando estava sozinho. Aquilo não fazia sentido nenhum. Eu fiquei parado diante da janela tentando enxergar alguma coisa no meio do mato. Foi então que percebi algo se movendo lentamente no centro do terreno. No começo pensei que fosse apenas o mato balançando com o vento. Mas o movimento era diferente. Parecia que algo estava se levantando do chão. Lentamente uma silhueta começou a se formar na escuridão. O corpo era magro, alto e parecia dobrado de forma estranha.
quase como se as articulações não estivessem no lugar certo. A criatura ficou parada por alguns segundos no meio do terreno enquanto continuava sussurrando. E o pior de tudo, ela ainda usava a minha voz. Eu podia ouvir claramente palavras que eu tinha dito durante o dia sendo repetidas naquele momento. Meu coração começou a bater cada vez mais rápido enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. A criatura levantou lentamente a cabeça. A luz fraca do poste iluminou parte do rosto, ou pelo menos o que deveria ser um rosto. Mas havia algo profundamente errado ali. A face parecia distorcida, como se estivesse tentando imitar um rosto humano sem conseguir formar os detalhes corretamente. Os olhos eram escuros e profundos, e a boca parecia grande demais para o resto do rosto. Mesmo assim, ela continuava repetindo frases na minha voz. Era como se estivesse tentando aprender a falar exatamente como eu. Depois de alguns segundos, a criatura começou a caminhar lentamente pelo terreno. Cada passo era estranho, quase desajeitado, como se ela estivesse aprendendo a andar. Eu fiquei completamente paralisado enquanto aquela coisa se aproximava lentamente da cerca que separava o terreno do meu quintal. O sussurro continuava, sempre repetindo palavras na minha voz. Quando chegou perto da cerca, a criatura parou e inclinou levemente a cabeça. Foi então que algo ainda mais perturbador aconteceu. A voz mudou. De repente o sussurro começou a imitar algo diferente. Era a voz da minha mãe. A mesma voz que eu tinha ouvido ao telefone naquela tarde. As palavras eram exatamente as mesmas da conversa que tivemos horas antes. Meu coração disparou naquele momento. Aquela coisa não estava apenas imitando minha voz. Ela estava repetindo qualquer voz que tivesse ouvido perto da minha casa. Foi nesse momento que finalmente consegui me afastar da janela. Fechei a cortina rapidamente e me joguei na cama tentando ignorar qualquer som vindo do lado de fora. Passei o resto da madrugada acordado, com medo de olhar novamente para o terreno. Na manhã seguinte, quando o sol já iluminava tudo, fui até o quintal para verificar se havia alguma marca perto da cerca. O terreno parecia completamente normal, silencioso como sempre. Mas havia algo novo no chão do meu quintal. Na terra, bem perto da janela do meu quarto, havia marcas estranhas. Pareciam pegadas, mas eram longas demais, como se os pés fossem muito maiores do que deveriam ser. E o detalhe mais assustador de todos era que aquelas pegadas estavam viradas na direção da minha janela, como se algo tivesse ficado parado ali durante a madrugada inteira, escutando cada palavra que eu dizia dentro da casa. Eu moro em uma casa antiga que fica no final de uma rua pouco movimentada. A maioria das pessoas que vive aqui já mora no bairro há muitos anos, então quase ninguém presta muita atenção nas coisas ao redor. Ao lado da minha casa existe um terreno baldio enorme, cheio de mato alto, pedaços de concreto e restos de construções que nunca foram terminadas. Durante o dia ele parece apenas um espaço abandonado, mas durante a madrugada o lugar fica assustadoramente silencioso. Eu nunca gostei muito de olhar para aquele terreno à noite, mas tudo começou a ficar estranho quando comecei a notar uma luz aparecendo ali dentro. Não era a luz do poste da rua. Era uma luz fraca, amarelada, que surgia no meio do terreno por volta das 2 ou 3 da manhã. No começo pensei que fosse alguém usando uma lanterna ou um celular, mas aquilo começou a acontecer quase todas as noites, sempre no mesmo ponto do terreno. A curiosidade acabou me fazendo observar aquilo com mais atenção. Uma madrugada eu fiquei acordado esperando a luz aparecer novamente. Por volta das 2h40 da manhã ela surgiu outra vez. Um pequeno brilho no meio do mato alto. Eu fui até a janela do quarto e fiquei olhando. A luz não se movia muito, apenas tremia levemente, como se estivesse sendo segurada por alguém. Depois de alguns minutos comecei a perceber outra coisa ainda mais estranha. Havia várias sombras se movendo ao redor da luz. No começo pensei que fossem apenas plantas balançando com o vento, mas logo percebi que as sombras tinham formas humanas. Pareciam várias pessoas em volta daquele ponto iluminado. Algumas se moviam devagar, outras pareciam estar ajoelhadas no chão. Aquilo não fazia sentido nenhum. Eu nunca tinha visto ninguém entrar naquele terreno durante a noite. Meu coração começou a bater mais forte enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo.
Depois de alguns minutos, uma das sombras se levantou e se aproximou um pouco mais da luz. Foi então que percebi algo que me deixou completamente inquieto. A figura era alta e extremamente magra. O corpo parecia dobrado de um jeito estranho, quase como se os ossos não estivessem no lugar certo. Ela ficou parada diante da luz por alguns segundos, e então levantou os braços lentamente. As outras sombras ao redor começaram a fazer o mesmo movimento. Era como se todas estivessem imitando aquela primeira figura. Aos poucos elas começaram a se mover em círculos ao redor da luz, caminhando de forma lenta e sincronizada. Eu continuei observando aquilo completamente paralisado. A cena parecia algum tipo de ritual estranho acontecendo no meio do terreno baldio. As figuras caminhavam em círculos enquanto a luz continuava tremendo no centro. De repente, uma das sombras parou e virou o corpo na direção da minha casa. Meu coração disparou imediatamente. Mesmo estando longe, eu tive a impressão clara de que aquela coisa estava olhando diretamente para mim. Depois de alguns segundos, outra figura também virou na mesma direção. E então outra. Em poucos instantes, todas as sombras estavam paradas olhando para minha casa, completamente imóveis. Foi nesse momento que a luz no centro do terreno começou a ficar mais forte. O brilho aumentou lentamente, iluminando melhor as figuras ao redor. Eu consegui ver um pouco mais dos corpos delas, e o que vi me fez gelar completamente. Aquilo não parecia um grupo de pessoas normais. Os corpos eram finos demais, os braços longos demais, e os movimentos eram rígidos, quase artificiais. Algumas das figuras pareciam estar inclinadas em ângulos impossíveis. Mesmo assim, todas estavam viradas na minha direção, completamente imóveis. Então algo ainda pior aconteceu. A luz se apagou de repente. O terreno ficou completamente escuro novamente. Fez movimento, mas não havia mais nada lá. As sombras tinham desaparecido completamente. O silêncio voltou a dominar o terreno. Eu fechei a cortina imediatamente e passei o resto da madrugada sem conseguir dormir. Na manhã seguinte fui até o quintal para olhar o terreno com a luz do sol. Tudo parecia normal, exceto por um detalhe que me deixou sem ar. No meio do mato havia marcas no chão formando um círculo enorme, como se várias coisas tivessem caminhado ali durante a noite. E havia outra coisa ainda mais assustadora. Pegadas saíam daquele círculo, atravessavam todo o terreno e terminavam exatamente na cerca que fica diante da janela do meu quarto. Como se, em algum momento daquela madrugada, todas aquelas coisas tivessem vindo até ali, apenas para olhar dentro da minha casa. O áudio foi encontrado dentro de um cartão de memória perdido no estacionamento de um hospital desativado. O prédio estava fechado há anos, mas ainda atraía curiosos que exploravam corredores abandonados em busca de registros assustadores. Um estudante de audiovisual decidiu verificar o conteúdo do cartão antes de formatá-lo, imaginando encontrar apenas fotos antigas ou vídeos corrompidos. Havia apenas um arquivo de áudio, com duração de 4 minutos e 22 segundos. O nome era automático, gerado por um gravador digital. Ao apertar play, os primeiros segundos revelaram passos ecoando por um corredor amplo, com reverberação típica de paredes revestidas de azulejo. O som indicava que quem gravava estava sozinho. A respiração era leve, controlada. Então a voz surgiu, dizendo em tom baixo que estava no antigo setor de internação, tentando registrar qualquer ruído estranho para provar que os relatos sobre o local eram exagero. Durante o primeiro minuto, nada parecia fora do comum além do eco dos próprios passos. Em determinado momento, o gravador captou o som distante de algo metálico caindo no chão. O homem parou imediatamente. A respiração ficou mais audível. Ele comentou que o som parecia ter vindo do fim do corredor, onde as luzes não alcançavam mais. Decidiu continuar andando. Cada passo produzia um eco oco e prolongado. Então algo diferente começou a surgir no fundo do áudio. Um ruído intermitente, semelhante ao som de um monitor hospitalar antigo tentando ligar sem energia suficiente. Um bip fraco, irregular. O homem afirmou que não havia eletricidade no prédio. Mesmo assim, o som persistia. E a cada novo bip, parecia estar mais próximo. No minuto 2 da gravação, o bip cessou abruptamente.
O silêncio que se seguiu foi intenso, pesado. Então surgiu algo que não estava ali antes, uma segunda sequência de passos. Não era eco. O padrão era diferente. Enquanto os passos do homem eram firmes e espaçados, os novos eram arrastados e levemente mais rápidos. O homem percebeu. Sua respiração acelerou. Ele perguntou em voz alta se havia mais alguém ali. Nenhuma resposta verbal veio. Mas os passos continuaram, acompanhando o ritmo dele à distância constante. Quando ele parava, os passos também paravam. Quando ele andava, eles voltavam. O padrão se repetiu 3 vezes, até que ele decidiu correr. A gravação ficou instável, com o microfone captando a vibração dos movimentos bruscos. O eco do corredor se intensificou. O homem dizia que conseguia ouvir algo respirando atrás dele. Não era imaginação. O som estava claramente registrado no áudio. Uma respiração profunda, irregular, ecoando pelo corredor vazio. De repente, houve um impacto forte, como se ele tivesse esbarrado em uma maca esquecida. O gravador caiu no chão, mas continuou funcionando. Agora, captava o ambiente de um ângulo baixo, próximo ao piso frio. Os passos arrastados se aproximaram lentamente do aparelho. Pararam a poucos centímetros do microfone. E então, pela primeira vez, uma voz diferente surgiu. Baixa, rouca, sem emoção. A voz disse apenas: "Você voltou." O homem, ofegante, murmurou que nunca tinha estado ali antes. A resposta veio imediatamente, no mesmo tom neutro. Voltou para ouvir. O áudio captou o som de algo metálico sendo arrastado pelo chão, como se uma maca estivesse sendo empurrada lentamente. O homem começou a se afastar, mas parecia desorientado. Seus passos ecoavam em direções inconsistentes, como se o corredor tivesse mudado de configuração. A respiração profunda continuava presente, mais próxima do que nunca. E então o antigo som de monitor hospitalar retornou, agora alto e contínuo, como um alerta disparado. O bip não era mais irregular. Era constante. Agudo. Nos últimos 30 segundos da gravação, o som do monitor atingiu um pico e, de repente, cessou completamente. O silêncio foi interrompido por um ruído que parecia tecido sendo puxado sobre metal. O homem sussurrou que algo estava tocando seu ombro. O microfone captou o som de dedos deslizando pelo tecido da jaqueta dele. E então, muito próximo do gravador, a voz voltou a falar. Fique. A gravação terminou com um estalo abrupto, como se o aparelho tivesse sido desligado manualmente. Nenhum vídeo correspondente foi encontrado no cartão de memória. Nenhuma identificação do dono do gravador. Mas até hoje, quem ouve o áudio com atenção percebe um detalhe inquietante no fundo dos segundos finais. Uma terceira respiração, muito leve, quase imperceptível, sincronizada perfeitamente com a de quem está escutando.